vamos falar sobre um assunto que rendeu bastante, repercutiu muito essa entrevista que o repórter Eduardo Filho, aqui da Jovem Pan, fez com o apresentador e jornalista Léo Dias. Se você não acompanhou, a matéria completa está lá no jp.com.br, só que a Paulinha vai fazer um resumão do que rolou nessa entrevista. Conta pra gente, Paulinha. Legal é a gente relembrar, porque a gente fez uma entrevista aqui no Morning Show, foi Sim. o Vinícius quem fez, a gente teve uma conversa por videoconferência com o jornalista Léo Dias. Foi. E foi bastante impressionante, né, Vini? Dá um pouco desse contexto para quem não acompanhou entender essa próxima matéria do Eduardo. Ele estava na véspera, né, de ir para esse tratamento aí numa clínica no interior aqui de São Paulo. E um tratamento não convencional, né, para se tratar aí do vício em cocaína, que era o tratamento com a substância ibogaína, que é uma planta africana, enfim, que tem todo um sintoma ali alucinógeno, né, tem todo um risco de você usar essa substância, que ela acaba, segundo alguns especialistas aí, tirando a fissura, aquele desejo de você voltar a utilizar a droga em que você é viciado. E ele deu, né, todo esse relato pra gente de situações que aconteceram na vida dele, que ele não conseguia mais fazer aquele tratamento convencional de ficar numa clínica, parará, e que ele queria assumir, né, este risco com a ibogaína para se curar de vez. E ele ia ficar aí em torno de 2 semanas afastado, porque eram 2 doses, né? Na primeira semana ele ficava um tempo parado e tomava de novo numa outra semana. Então, e o Eduardo Filho, repórter aqui da Jovem Pan, foi lá conversar com o Léo Dias. Ele contou como que foi esse processo, né? Como aconteceu esse tratamento, e disse que está livre das drogas, e comentou um pouco a respeito do que ele acredita aí em relação ao uso da ibogaína. Vamos conferir? A ibogaína não dá barato nenhum. Eu não falei, que delícia. Não, dá uma tremedeira. É uma tremedeira. É igual levar choque. Você gosta de levar choque? Mas se choque curar alguma coisa, você não vai levar um choquezinho pra... Você sabe que não vai te matar, você vai levar um choquezinho? Não, vai curar você de tal doença. Toma um choquezinho. É igualzinho. Eu vou tomar um choquezinho lá. Não existe chance de alguém ficar dependente da ibogaína, desculpa. Assim, tem gente que pode ter prazer em algum tipo de alucinação, mas alucinação não senti, nem vi nada. Ele está falando isso porque na matéria ele explica que caso ele sinta vontade de usar droga, a intenção dele é retornar para essa clínica, ou para ficar 2 dias, se for preciso ficar 1 semana, então que ele talvez recorra novamente a essa droga para tentar combater essa fissura. Então por isso que ele comenta, acho que ninguém se vicia em ibogaína. Agora, Vini, você fez, inclusive depois dessa entrevista com ele, uma reportagem, você foi ouvir médicos a respeito e tal. Sei que tem outros trechinhos, mas só para contextualizar com a questão da substância. E há uma série de controvérsias sobre o uso, etc. Só explica pra gente exatamente o que é bastante essa controvérsia. São poucos os países que permitem, né, o uso dessa substância. No Brasil, na verdade, ela é até proibida pela Anvisa, mas tem ali pelo Ministério da Saúde uma forma, por exemplo, por essa clínica aí, de fazer a importação de países em que a substância ela é permitida, né? Mas são poucos estudos que foram feitos e não tem uma conclusão exata da eficácia dela, né? E tem alguns casos até de que levou o paciente à morte, né? Então por isso que ela não pelos especialistas em saúde. Eu conversei até com o Ronaldo Laranjeira, e ele falou, olha, na classe médica não é uma substância recomendada, mas tem como alternativa aí, muita gente no desespero, né, de querer se curar, de não conseguir a cura por outros tratamentos, acabam optando por essa substância da ibogaína. E nesse papo do Eduardo Filho com o Léo Dias, o Léo também falou sobre o livro que ele está escrevendo sobre a cantora Anitta, né? Então existe muita curiosidade no que vai estar no conteúdo desse livro. Na matéria o Léo Dias ele fala do nome de todos os capítulos, que os nomes aí já trazem dicas do que a gente vai poder ver retratado ali, né? Uma Anitta antes da fama, uma Anitta empresária, enfim, tem vários detalhamentos. E aí o Léo surpreendeu muito quando ele foi falar do último capítulo desse livro. Vamos ver o que ele falou para Eduardo Filho. O momento da despedida, que a gente encerra o livro e a carreira dela. Tu tá apenas começando, né? Não. Como assim?
Aí você vai ver. Encerra a carreira dela. Ela já tem data. De encerrar a carreira? Aí você vai ver. Não, mas calma. Como assim? Ela vai encerrar a carreira já? Em breve. Gente, ela acabou de ser indicada pro Grammy. Em breve. A ideia dela é essa. Encerrar em breve. Não vou falar mais nada. Gente, tô falando muito só. Meu Deus. Só que a gente põe uma data lá. E nesse último capítulo, eu peguei uma conversa que nem a Anitta sabe. Porque a Anitta não lê o livro, né? Então ela não sabe que eu peguei uma conversa nossa de WhatsApp e botei no livro. Que era uma conversa que a gente começou a falar sobre a velhice. E como ela se vê velha. Ela tem medo disso? Não é que ela tenha medo, mas ela acha que a velhice é algo muito cruel. Com a mulher, principalmente aqui no Brasil. As pessoas são muito cruéis com as pessoas que envelhecem. E são, né? A TV, a mídia, a música, só tem espaço para os jovens. Se você não é jovem, você não presta. Eu acho que se eu esse momento, daqui a pouco tá chegando pra Anitta também. Ela fala beijo, tchau. Eu tô falando o seguinte, o encerramento da carreira que eu tô falando pra você é que você vê a Anitta como cantora, né? Você acha? A Anitta é cantora? Não, empresária, tudo. Então, como empresária, ela vai continuar existindo, tá? Uhum. Como cantora, não. Ai, gente, cantora. A Anitta é uma empresária que canta. Ah, uma empresária que canta. É isso. Porque muita gente acha o contrário. Ela não é uma cantora que é empresaria, não. Ela é uma empresária que canta. Ela, antes de tudo, é uma empresária. A Anitta é um produto. A Anitta é um produto. E ela separa bem. E eu comecei a entender isso quando eu comecei a frequentar a família dela e tal. E todo mundo só chama de Larissa. Teve um dia que eu falei assim, eu chamo ela Larissa. Eu falei, caralho, é isso mesmo. É aquela ali, é Larissa. Ela sabe separar muito bem o personagem da pessoa. Gente, será? Será que a Anitta já tem uma data para encerrar sua carreira como cantora? Polêmica aquelas, Posso né? fazer uma revelação? Nossa, mais uma? Porque Por depois favor, dessa não, eu na tava achando verdade que a Anitta ia longe, gente. Tava, sei lá, postando todas as minhas cartas. revelação. É O uma que a não Anitta te revelação. confidenciou, Vini? Não, porque nesses dias que eu conversei com o Léo, até pra marcar aqui a entrevista com o programa, a gente conversou várias horas e ele me contou bastante passagens desse livro aí que ele vai lançar da Anitta. E realmente tem muita coisa que é impactante, que você nem imagina da vida dela. Obviamente que eu não vou falar aqui, até por respeito ao trabalho do Léo, né? Agora você falou, Paulinha, que ele tá curado, é isso? Que ele falou que tá curado? Não, ele falou que ele... Ele se sente curado. Não, que ele não tá usando drogas e tal. E que se ele sentir vontade, ele pretende Eu retornar fico pra feliz, porque clínica. o Léo é um cara bacana e eu acho que muita gente fez piadinha, fez chacota, até pelo jeito dele, né? No dia que ele apareceu aqui no Morning, eu sei que é um pouco chocante, você vê o cara que ele se movimenta muito, ele é todo esbaforido, né? E aí muita gente riu dessa situação. E na verdade não, o cara tá doente, o cara tava pedindo por ajuda, né? Pra poder trabalhar, pra poder ter uma vida normal, né? Teve uma situação com um cantor que, pô, chamou ele de cheirador de merda. Então, assim, uma situação muito chata, né? Uma exposição, até pra própria família dele, que muita gente da família dele não sabia, né? Então, vendo o Léo agora dando essa entrevista assim, parece que ele já tá realmente um pouco mais calmo, um pouco mais paciente, como ele disse, né? Ele já é naturalmente um cara um pouco empolgado, que gesticula, né? Que fala bastante. Mas eu fico feliz de ver a recuperação dele aí, torço pra que ele continue firme aí. Agora, sobre a Anitta, ela Achei segue... muito misterioso isso. É misterioso, mas ela segue a lógica da indústria do mundo, né? Ela faz uma migração, uma transição. Não é que ela vai desaparecer ou, sei lá, deixar os holofotes. Não, mas é Talvez estranho. ela faça Achei uma... que ela ia ser a nossa Madonna, querido. Eu achei Então, que mas ela esse ia é o longe, essa ponto. moça. Achei que tava vendo Então- ela com 60 anos lá no Instagram, que eu não sei se vai ser outra rede social. Talvez uma rede social virtual. E agora já me dizem que existe uma data. Que data é essa? Então, mas esse é o ponto, não sei. A Madonna, ela gerencia os negócios dela, a Madonna é simplesmente uma manda no popstar. mundo, vai, Então, vamos falar a verdade. a Madonna é simplesmente a popstar, né? O que a gente tá vendo aqui é a construção, e aí dá pra usar todos os termos, a millennial, geração sei lá o quê, né? A Anitta talvez seja o grande exemplo. Ela pensa de maneira pragmática Mas isso é muito legal a que carreira ela falou. dele, Se ela né, cara? teve essa conversa com o Léo, que nem ele diz, é verdade.
televisão. O mundo a é cruel. mídia é cruel com as pessoas que envelhecem. Até muita gente questiona, pô, Madonna, não é hora de parar? Sempre que a pessoa vai envelhecendo, todas essas cantoras gringas e também daqui, fica se questionando, nossa, não é hora de parar? Será que não chega? Será que... Sempre Especialmente tem isso mesmo. hoje, que a gente vive a época do culto, mais do que em outros períodos, do culto à imagem, com Instagram, a rede social e aquela coisa de o tempo todo você ter a sua imagem projetada e você ser o que a sua imagem vende pro mundo. Faz total sentido, né, Joel, Fiuza? Esse tipo de pensamento tá alinhado, para usar uma outra expressão também do tempo, com aquilo que a nossa geração aqui se propõe, né? E muito do que se valoriza, do que o público valoriza nessas figuras estrelas que surgem da música e tudo, tá muito ligado também ao corpo delas, né? Então é uma... Imagem, né? Claro. A imagem. Então, quer dizer, e nesse sentido, o envelhecimento é o seu corpo não ser mais tão atrativo quanto era antes. Então, realmente, daí o valor... Daí a gente vê quantos ali conseguem manter o amor do público, mesmo sem aquele apelo, e quantos não conseguem, né? E grande parte aí acaba não conseguindo. Acho que hoje em dia a gente valoriza isso ainda mais do que antes, né? Com a imagem tá tão exposta, a coisa da sedução e tudo. Mas realmente é uma realidade cruel, né? Porque a pessoa constrói uma relação com o público, faz uma carreira e de uma hora para outra chegam os mais jovens ali tomando espaço e aquele amor todo do público desaparece também de uma hora para outra. Por exemplo, como era a banda do menino do Twitch lá? menina Que do Twitch, tava gente? com a boca cheia de comida ali no Twitch do Ah, One Direction. One Direction, por exemplo. Acabou, ninguém soube que acabou, inclusive. Não, vocês não souberam. O One Direction tem muitas fãs Eu adoro que cutucar a choraram esse final, tá? É isso. Agora ó. eu queria- Agora eu vou sofrer a queria revolta alertar. dos fãs de One Direction. Você vê Eu vou Como dar, um é dia eu arroba sofri- Calarus, o Twitter Isso. deles, vocês podem conversar Um dia eu com sofria Não. de quem que era a Adele, né? Uma Você época pega foi no a pé da Adele. Adele, você Não pega sei no pé da porquê, mas enfim. Agora a gente Não, não vai falar Aros, nada. mas pega rapidinho. Você tem bandas que mantêm o sucesso e a qualidade desde muito tempo. Jota Backstreet Quest. Boys, Five, Spice Girls são grupos e pessoas que estão aí fazendo uma brilhante carreira, né? E durando. Usou, mas os Exato. Rolling Stones estão aí fazendo uma Exato, grande eles carreira que até dão. hoje. O Então, YouTube mas faz a- shows muito legais. O próprio Roger Waters, você pode criticar ou não a posição dele, e ele consegue fazer um uma ícone. carreira longeva. Exato, mas E tem é. também cantoras incríveis. Vamos falar de uma nacional, sei lá, uma Alcione, que continuam fazendo aí os seus shows e conseguindo se perpetuar pelo talento. Eu acho que também hoje a gente tem uma dificuldade de entender o que é um talento mesmo, que não independe de se é linda, se dança, se o que usa é a o roupa da momento. moda, e o que é um sucesso pop, que realmente é muito efêmero. Eu não sei se é porque eu tô noiado com esses assuntos e ando lendo muito sobre essa questão de comportamento, etc, blá, blá, mas eu ainda prefiro entender essa decisão, enfim, não sabemos se é uma decisão e a data, etc, mas a partir do que diz o Léo Dias, como algo absolutamente natural do tempo em que a gente vive. As pessoas se planejam, né? Acabou aquela história de você se perpetuar, você planeja para fazer viradas, com viradas curtas, deixando lá no alto para você poder dar uma outra guinada. É diferente hoje, né? Todo mundo trata as coisas de maneira diferente. Você vê, hoje os caras chegam a altos executivos de empresas, startups aí que valem bilhões. O cara tem 30, 35 anos e dali ele para e faz uma outra virada para a vida dele. Então, não sei, eu acho que é algo absolutamente natural. O que muda aqui é que ela tá sob centenas de holofotes. E ela não vai deixar de aparecer nesses Se holofotes. isso for verdade, Exato, né? se for verdade. Ela Ela simplesmente... ainda pode mudar esse plano, a Anitta fica. O Fiuza ficou extremamente Tá chateado. chateado, Hashtag tá fica, conseguindo Anitta. falar. Tá embasbacado. Eu devo dizer que eu acho a Anitta uma boa cantora. Olha aí, tá vendo? É inteligente, mas eu queria até perguntar ao Vini não, especular aqui. Tá. Será que o livro conta o episódio em que ela foi censurada pelos artistas descolados? Não, acho que não, porque pegou um tempo atrás. Acho Ai, que mas não. ainda Acho dá que tempo, Mas Léo. seria bom, hein? Não foi Já dá pra tempo de gráfica abordar. ainda. Seria bom, porque vamos lembrar aqui que a cantora Anitta fez um pronunciamento, assumiu uma posição que na ocasião eu achei da maior dignidade. De não querer se posicionar. Vou dizer o seguinte, olha, eu sou cantora, posso querer me posicionar, mas nesse momento não quero levantar nenhuma bandeira, defender nenhuma causa, me filiar a nenhuma corrente, respeitem o meu direito de não fazer isso. E ela não só não foi respeitada,
como ela foi chamada na chincha pela senhora Daniela Mercury. Desafio. Daniela Mercury, que não estava falando só em nome dela, né? Daniela Mercury estava falando em nome de uma patrulha gigantesca que foi lá e obrigou, a verdade é essa, né? Constrangeu e obrigou a Anitta a assumir uma posição do ele não em 24 horas, o que foi um imenso vexame. Quer dizer, então, falando de Anitta, o que me chama a atenção é isso. Eu acho que os artistas que ficam velhos, e acho que todo mundo, né? Quer dizer, a idade, o problema da idade existe mesmo. Acho que o Léo está certo nisso, a gente tem que prestar atenção. Agora, também não devemos desejar que o artista lance mão de demagogias fajutas para ficar na mídia. Né? Quer dizer, então, o caso do Roger Waters, sem querer interferir ou influenciar a nossa hashtag, mas não é questão de pode ou não pode tudo. Agora, é mico ou não é mico dar palpite infeliz? É mico ou não é mico pegar demagogia barata? Se fingir de herói progressista, como fez o Bonovox, personagem do meu manual do Covarde, inclusive, né? O Bonovox, que supostamente é um cantor de esquerda, ou que diz que defende os pobres, etc. e tal. O Brasil passou pela crise do mensalão, uma crise de corrupção, ele veio apoiar o Lula. Né? Ou seja, um apoio indireto a um escândalo de corrupção, como o nosso querido Rogério Águas está fazendo de uma maneira indireta. Vamos dar os nomes às coisas. Né?